Olá, pessoal, professor Tiago de volta e vamos direto para o que interessa, vocês já me conhecem, né? A aula hoje é sobre comunicação de crise, mas será uma aula diferente, veremos apenas casos de empresas que aproveitaram a situação, o contexto de crise, para crescer, ou seja, diante de um cenário adverso, com criatividade, com ousadia, utilizaram a crise como um trampolim e se fortaleceram, conquistaram novos mercados, enfim, e por isso são casos exemplares, inspiradores para todos nós, principalmente no contexto atual em que estamos, tudo bem? Então, vamos lá para a nossa apresentação, que vocês já veem aí, agora em tela cheia, muito bem. E aqui um parênteses, pessoal. Essa aula, alguns de vocês já começaram a assistir, até quase o final, numa outra ocasião, num outro dia, porém a conexão caiu e esse conteúdo se perdeu. Ou seja, eu vou dar essa aula novamente, né, e agora até o final, e vai servir tanto para quem não assistiu, como para quem assistiu, pelo menos um pedaço dela, e agora vai poder rever, vai ficar o registro, né? Inclusive, essa aula de hoje vai servir para o trabalho que vocês vão fazer para melhorar a nota de vocês da AV1, tudo bem? Então, uma aula importantíssima. Essa aula de hoje é inspirada, foi extraída desse livro, Oportunidades Disfarçadas, Histórias Reais de Empresas que Transformaram Problemas em Grandes Oportunidades, de Carlos Domingos, tá? Casos reais de empresas, casos recentes, de empresas tanto brasileiras quanto estrangeiras, tá? Então, o primeiro caso é da Gol, aconteceu em 2001, e em 2001, vocês devem lembrar, talvez, pelo menos alguns de vocês, houve um fato que mudou para sempre o rumo da história mundial, né? No dia 11 de setembro de 2001, houve o atentado terrorista que derrubou as Torres Gêmeas em Nova York, né? E com isso houve a maior crise até então da história do turismo, a maior crise da aviação mundial, tá? Por que eu digo até então? Porque eu acredito que a maior crise do turismo a gente está vivendo agora, né? Mas até então tinha sido nessa época. E a Gol, por casualidade, começou a operar no dia 1º de janeiro de 2001, ou seja, naquele fatídico ano, né? E o que foi que aconteceu? As companhias aéreas, de uma maneira geral, demitiram, encolheram, enfim, viram seu mercado, né, minguar, né? E a Gol fez o contrário, né? Em vez de cortar gastos, a Gol aproveitou a baixa para adquirir aeronaves mais baratas. A Gol seguiu a lógica do investidor de ações, investidor de capitais. Na baixa, compre, né? E ela fez isso, né? E essa atitude dela de aproveitar esse momento de baixa para adquirir novas aeronaves vai explicar muito do sucesso dela, né? E a gente vai chegar lá daqui a pouco, tudo bem? Então, quando a crise amenizou e os rivais começaram a aquecer os motores, a Gol já estava na frente. E nos anos seguintes, houve um crescimento espantoso da Gol. Muito bem. Esse foi, então, o contexto de crise, de turbulência, né, que foi um contexto não da empresa, mas do mercado, de uma maneira geral, principalmente do mercado em que a Gol atuava, em que a Gol atua, tá? Mas a gente vai ver aqui no próximo slide que, apesar desse cenário ser aparentemente negativo, né, diante do que aconteceu lá em Nova York, existia um outro cenário, um cenário nacional, que era extremamente favorável para a Gol. E a Gol soube utilizar muito bem esse cenário positivo em benefício próprio. Vamos lá, vamos tentar entender qual era o contexto político, econômico do Brasil nesse período de 2002 a 2006, né? Então, crise à parte, o contexto era favorável à Gol. O que havia no Brasil? Um crescimento do PIB dos brasileiros e do poder de compra, por consequência, né, da população, com aumento
da demanda, né? De 2002 a 2006, principalmente você que estuda economia ou macroeconomia, enfim, deve saber que esse período corresponde à ascensão da China no mercado, né? A China se abriu politicamente, economicamente e passou a comprar e vender de todo mundo. Isso provocou um crescimento mundial, não só do Brasil, mas de diversos outros países que passaram a manter relações econômicas com a China. Então, foi um crescimento vertiginoso, espantoso, enfim, que o Brasil teve nesse período, né, e que coincide com a gestão da presidência do Lula no comando, né, do país. E aqui a gente tem que fazer uma ressalva, né? Sim, existe mérito do PT naquela ocasião, do Lula naquela ocasião, por ter mantido as bases econômicas, fiscais, políticas, enfim, do seu antecessor, do Fernando Henrique Cardoso, né? Então, o Lula surfou na onda aí, né, que o Fernando Henrique implantou, né, com a lei de responsabilidade fiscal, com as privatizações e principalmente com a eliminação, podemos dizer assim, da inflação, né, que nos anos anteriores, né, o Brasil passava por inflações galopantes, né, escorchantes, cruéis, né, e a partir da implantação do Plano Real, a gente passou a ter estabilidade política, econômica, né, foi um período em que ali no meados dos anos 90, o real pareava com o dólar, né, e depois foi se desvalorizando, enfim, mas esse período de 2002 a 2006, até 2007, até 2008, quando houve a crise imobiliária nos Estados Unidos, e aí houve uma recessão global, né? Mas esse período foi de um espantoso, de um assombroso crescimento, não só no Brasil, né, que vendia suas commodities, né, para a China e para outros compradores também, minério, artigos do agrobusiness, enfim, né? Então, esse era o contexto, né, em que o Brasil estava e que era favorável, né? Por exemplo, 95% dos brasileiros nunca tinham viajado de avião na vida, e agora eles tinham condições, né? Muitos deles tinham condições. A gente observou a ascensão da classe C, né? Uma nova classe média aí, e, enfim, então, pessoas que nunca viajaram de avião na vida agora tinham condições. Um parêntese, eu, por exemplo, a minha primeira viagem de avião foi em 2000, né? Com 18 anos, façam as contas aí. Acredito que muitos de vocês já viajaram de avião antes, né? Porque, enfim, o contexto já era favorável, né? Enfim, já havia acontecido o efeito Gol, né? Que a gente vai falar daqui a pouco, de baixar as tarifas. Até então, pessoal, antes da Gol bombar no mercado, viajar de avião era coisa para barão, era caro. Viajar de avião era um evento, as pessoas se arrumavam, era mesmo tapete vermelho, era um evento e tanto. E quem não conseguia, que não podia viajar de avião, isso era um programa na época, as pessoas iam para o aeroporto para assistir avião decolando, pousando, enfim, eles não tinham condições de viajar, então só podiam mesmo assistir avião decolando e pousando. Depois disso, não. A passagem de avião passou a ser mais barato, né? As pessoas passaram a ter mais condições também de voar, ok? Mas, desculpe, eu estou me antecipando aqui. Daqui a pouco a gente chega nesse barateamento de passagem causada nacionalmente pela Gol. Então, vamos lá. Qual era o contexto de concorrência naquela época? Era o último ano da Transbrasil, né, em 2001, depois ela veio a quebrar. A VASP estava nas últimas, ela foi ainda até 2005, e a Varig vinha com problemas financeiros, e depois a própria Gol adquiriu a Varig em 2007. De sorte que, concorrência mesmo, a Gol enfrentava da TAM. Então, o cenário de concorrência era muito favorável para a Gol, tudo bem? Apesar, repito, da crise internacional, etc. e tal.
Então, em 7 anos, a Gol se tornou uma das empresas mais enxutas e mais lucrativas do mundo. Atenção, agora a gente vai tentar entender como é que a Gol fez, né, para implantar um modelo de negócio inovador que veio a revolucionar o negócio de passagens aéreas no Brasil. Vamos lá. A Gol gerou um efeito cascata na indústria aeroviária, o efeito Gol, ao qual eu já me referi. Em 2003, inclusive, em 2003, companhias concorrentes formalizaram protestos sem sucesso, ainda bem, contra campanhas como viagem a R$ 40, ou então voo e ida e a volta pague apenas um trecho, né? Então, eram promoções que não se viam aqui no Brasil, e a Gol implantou. E aqui a gente começa a entender como é que a Gol conseguiu isso, né? Primeiro de tudo, eles não inventaram nada, apenas replicaram um modelo exitoso que havia na Europa, nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos pela Southwest, na Europa pela EasyJet, na JetBlue e Ryanair, né? Um modelo de tarifas a baixo custo, né? E, enfim, se deu certo lá, ela viu que o mercado aqui era favorável, então por que não aplicar aqui também? E aí a questão chave que eu coloco para vocês é como a Gol conseguiu reduzir drasticamente suas tarifas e ainda assim manter-se viável e competitiva no mercado. Muito bem, a gente vai ver isso agora. Quais foram então os segredos da Gol? Eu coloco aí segredos entre aspas, porque na verdade não é segredo para ninguém, né? Primeiro de tudo, controle de custos. Passaram a ter poucos funcionários, não tripulação, né? Ou seja, poucos funcionários no administrativo, em ponto de venda, e a gente vai ver como é que eles conseguiram isso. Aviões modernos, frota nova e padronizada reduz a manutenção, ou seja, não tinha teco-teco. E aqui a gente se reporta lá no começo da Gol, em 2001, quando eles adquiriram aqueles aviões a um baixo preço e aviões novos, né? Como é que eles conseguem reduzir o preço, né, tendo aviões novos? Bom, sendo aviões novos, eles vão gastar menos com manutenção, né? A frota é toda padronizada, toda igualzinha, então reduz o custo com peças, por exemplo, né? E a parte ainda consegue angariar a confiança das pessoas, porque certamente quando você tem uma frota já desgastada, velha, você não vai conseguir atrair pessoas para voar, né, na sua companhia, mesmo que você seja barato, porque as pessoas não vão se sentir confortáveis, né, seguras. Então, isso contou muito favoravelmente para a Gol. E a Gol foi a responsável por retirar o requinte e o glamour, né, de seus voos, retirou os pratos quentes, né, ou seja, sem os pratos quentes, você já elimina aí uma equipe para comprar, para receber, para estocar, transportar isso até a aeronave, sem falar que com isso a aeronave ficava mais tempo em solo, né, para limpeza, para troca, para abastecimento, enfim, e menos tempo voando. Então, retirada de pratos quentes, né, em voos curtos, em voos nacionais, é algo que implica numa economia tremenda, tá? O que mais que a Gol fez? Única classe, assentos menores e um maior número de assentos, né? Então, isso também dentro do plano de retirar requinte, glamour e tal, enfim. E por último, pessoal, esse é um dado ignorado por muitos, tá? Muitos pensam que a Gol conseguiu reduzir o preço, a tarifa, só retirando o luxo. Não, a Gol foi pioneira, logo nos primeiros anos do terceiro milênio, a realizar venda real pela internet, não só a reserva. Até então, o que é que se fazia? Só a reserva, né, dos bilhetes, você não podia comprá-los. E a Gol foi a primeira a fazer venda real. Depois, claro, as outras copiaram, né? Só que copiaram já, enfim, com atraso, né? Então, não sei se vocês sabem, mas a popularização da internet domiciliar, ou seja, os computadores desktop,
teve um boom a partir do ano 2000, 2001, enfim, e por aí veio, né? E a Gol surfou nessa tendência e passou a fazer essa venda real pela internet, o que implicou a não ter ponto de venda, né? A não ter pessoal, não ter maquinaria de computador, não ter impressora, enfim. Então, eles conseguiram reduzir drasticamente suas tarifas, né? Reduzindo seus custos. Eles conseguiram reduzir os custos com base nesses princípios que eu apresentei para vocês, tudo bem? Então, esse foi o caso da Gol, tá? Que iniciou suas operações numa situação de crise, né? Usou até a crise como um trampolim, mas no mercado interno, no mercado nacional, o ambiente era extremamente favorável. Então, ela soube conciliar muito esse paradoxo, né? Essa contradição, digamos assim, entre um cenário adverso e um cenário favorável. Muito bem. Vamos aqui para o caso da Sadia, tá? Que foi criado nos anos 40, e vamos contextualizar, vamos nos reportar até aquela época. Muito bem. A Sadia era um frigorífico do interior de Santa Catarina que percebeu que o mercado local de Santa Catarina estava saturado, ou seja, eles tinham condições de produzir mais, porém, aquele mercado local ali do estado, e enfim, da região, não tinha condições de consumir o que eles produziam. E aí eles se viram diante de um impasse, né? Era preciso expandir. Só que qual era o impasse? Existia um mercado promissor naquela época, na década de 40, que era o mercado de São Paulo, que já despontava como metrópole, porém, não existia... Ah, tá, e os frigoríficos de São Paulo não atendiam a demanda local, né? Então, se vê aí uma oportunidade para a Sadia, lógico. Porém, e aqui vem o impasse. Na época, não existiam estradas boas, né? As estradas eram péssimas, e não havia caminhão frigorífico, ou seja, não tinha como o queijo, o presunto, a linguiça, a salsicha da Sadia chegar lá sem estragar a tempo, né? Diante desse impasse, que foi que a Sadia fez? Alugou uma aeronave para atender o mercado paulista, depois mais duas, mais três, e com isso criou a Sadia Transportes Aéreos. É por isso, pessoal, que o mascote da Sadia é uma ave aviadora, né? É uma ave, eu até coloquei aí, que tem esses óculos de aviador, tá? Então, a Sadia foi a primeira marca de carnes do Sul a abastecer o Sudeste. O que é que fica de lição aqui para a gente? Se o seu mercado está saturado, né, se você, enfim, não tem, tem condições de continuar produzindo, aumentar a sua produção, mas aquelas pessoas não vão consumir a mais do que já consomem, expanda sua produção. Foi o que eles fizeram. E aí, se você se vir diante de um impasse, ou seja, um impasse logístico, eu não tenho como atender por esse meio. Bom, vá atrás de outro meio, né? Então, é a lição que fica para a gente, porém, a situação não para por aí. Nos anos 60, o contexto econômico do Brasil e político já era outro, né? O Brasil melhorou suas estradas, sua infraestrutura, a partir do governo Kubitschek, e aí já existiam também caminhões frigoríficos. E aí qual foi o outro impasse diante da qual a Sadia se viu? Não compensava mais transportar os produtos dela por avião, né? E aí, ou seja, era mais conveniente transportar por terra, né? E aí, então, o que fazer com a frota de aeronaves que a Sadia já detinha? Muito bem, essa frota passou, então, a levar passageiros humanos, né? Não só paio, toicinho, presunto, enfim. E aí, em 1972, a partir da Sadia, surgiu a Transbrasil, que veio a se tornar a terceira maior companhia aeroviária do país, tá? Eu acho que talvez vocês desconheçam isso. A Transbrasil surgiu a partir da Sadia, tá? E a partir desse outro impasse, né? E aqui fica uma outra lição que a gente já viu até numa outra aula, tá? Muitas vezes é conveniente quando você tem uma empresa
que pode atender a públicos distintos, sendo muitas vezes negócios ou segmentos distintos. Você desmembra a empresa, né? Então, foi o que a Sadia fez. E continuou com seus negócios de comida, né? E surgiu aí uma nova oportunidade de mercado, né? Que foi a aviação, tá? Então, a Transbrasil era a terceira maior companhia de aviação do país e a primeira privada. Não sei se vocês sabem, mas Varig e VASP eram estatais, eram companhias nacionais do governo, né? E a Transbrasil era a companhia de aviação maior entre as privadas. Vamos lá. Esse caso aqui é muito curioso, o caso da Pfizer, né, aconteceu em 93, e é uma oportunidade que surgiu a partir de um erro, que a gente chama de serendipidade. Vai já entender o que é serendipidade. Muito bem. A Pfizer fazia testes para lançar um novo remédio contra hipertensão, e testava esses remédios em ratos. Por isso, aí eu coloquei o Mickey Mouse, né? Porém, no laboratório, lá testando esse remédio novo remédio para hipertensão em ratos, notou-se uma reação curiosa, uma reação colateral curiosa nos ratos, tá? Como é que eu vou dizer para vocês? É como se aquele ratinho, né, que tomou o remédio lá da Pfizer, né, que estava em teste, é como se ele tivesse sonhado com a Minnie. Ele estava muito empolgado, né? Moral da história, acho que vocês já me entenderam, né? Em 98, 5 anos depois, a Pfizer percebeu que aquele remédio para hipertensão não funcionava muito bem, mas tinha um efeito colateral que era interessante. Então, a Pfizer lançava o Viagra, que veio a revolucionar a indústria farmacêutica mundial, tá? Então, a partir, não de uma crise, mas de um erro, né, a Pfizer descobriu aí um mapa da mina, né, e veio a lançar o Viagra, que depois veio a ter genéricos, enfim, concorrentes, mas o Viagra foi o first mover, ou seja, o primeiro a desbravar, né, esse mercado. E aí, agora, em explicar, então, o que é serendipidade. Serendipidade, acho que vocês já captaram, né? Serendipidade é quando você mira no alvo e acerta em outro alvo. Exatamente o que aconteceu com a Pfizer. Isso aconteceu, por exemplo, com o Cicatricure, né? Eles até dizem isso no próprio slogan do Cicatricure, que é o acidente científico que deu certo, alguma coisa assim. A princípio, era um remédio para retirar cicatrizes, e depois se percebeu que esse remédio era bom para atacar as rugas, as linhas de expressão, né? Então, foi criado com um objetivo, depois viu-se que atendia um outro objetivo. A Coca-Cola é um exemplo de serendipidade também, né? Foi criada como um remédio, né, como um xarope para tomar sem gás, sem ser gelado, enfim, e depois viu-se que metendo gás e tomando gelado ficava uma delícia. Então, quer dizer, tem gente que gosta, né? E se tornou o sucesso que é um caso de serendipidade. Certamente vocês devem conhecer outros casos de serendipidade, uma pena que a gente não está juntos agora para conversar a respeito. Vamos lá. Esse caso, o caso da Protect Bag, né, uma empresa que vocês certamente conhecem, foi uma empresa que surgiu não de uma crise exatamente, né, mas de um incidente pessoal, né, ou se a gente pode dizer também de uma crise no âmbito pessoal, né, que desencadeou, que detonou a criação da própria empresa Protect Bag. Isso aconteceu em 1989. Muito bem, um brasileiro teve a sua bagagem aberta e furtada, né? Isso ainda acontece. E o que foi que você viu? Um empurra-empurra entre companhia e aeroporto, né? Ninguém queria assumir a responsabilidade. Então, esse sujeito contou a um amigo e juntos eles pensaram em soluções possíveis para resolver esse problema, essa lacuna. Até que um deles disse: e se as malas fossem envolvidas com algum material resistente protetor antes de despachar? E aí surgia, lá no Rio Grande do Sul, a Protect Bag, uma película
é uma empresa que funciona dentro do aeroporto, que aplica uma película fina de PVC, que surgiu lá no aeroporto Salgado Filho, né, no Porto Alegre, e depois se expandiu praticamente todos os aeroportos das capitais do Brasil, tá? E aí, pessoal, eu queria chamar a atenção de vocês, sempre em todo caso, a gente chama a lição que fica, né, para ser aplicada, ser replicada em qualquer caso, tá? E a lição que fica aqui é a do empreendedor visionário, antenado, tá? Vocês, na condição de gestores, de potenciais empreendedores, têm de estar atentos a lacunas de mercado, ou seja, oportunidades que estão dadas aí e que estão prontas para serem atendidas, supridas pela sua empresa, né? Foi exatamente o que eles fizeram, perceberam que havia uma necessidade não atendida, né? E que poderia ser atendida por uma nova empresa, né? E eles trataram de atender. Isso é o que a gente chama de marketing. O que é o marketing? É o conjunto de ferramentas da administração, da comunicação, voltada para identificar e satisfazer necessidades. É só isso, tá? Eu falo só isso como se fosse muito simples, né? Mas eu falo como uma lição para todos nós, para mim também, de perceber, opa, existe aqui uma lacuna, um gap, que pode ser atendido, né? E se eu identifiquei essa lacuna, por que não eu posso atender também? Bom, então, muito bem, vamos adiante. Esse é um caso curioso, tá? Que aconteceu no Japão, e o produto era esse que vocês estão vendo aí, papinha para bebê lá no Japão. Qual é o problema, né? Japão, vocês sabem, né? Um país que tem uma taxa de natalidade muito baixa, né? Ou seja, falta de público para consumir essas papinhas. E o que foi que eles perceberam? E, por outro lado, eles têm uma taxa de expectativa de vida muito alta, né? E que, vamos lá, trata-se de um alimento macio, sem sal, prático, fácil de preparar. Foi que eles pensaram atender outro público. E que público é esse? O público idoso. Será que daria para adaptar esse produto para os idosos? Então, eles adaptaram, alteraram a embalagem, redirecionaram o produto e foi um sucesso. Eles criaram um novo segmento, um novo nicho de mercado, né? Ou, como a gente chama no marketing também, uma nova ocasião de compra para o seu produto, que no caso aqui já era um produto novo, adaptado para um novo segmento. Semelhante a casos que a gente já observou, né, até guarda alguma semelhança com o caso da Sadia, ou seja, eles tinham condições dentro do capital deles produtivo de atender um outro público, redirecionar ali, enfim, o que eles já tinham, mudar a comunicação, embalagem e tal, e conquistar uma nova fatia, conquistar um novo share de mercado, né? E eles fizeram isso com destreza, com sucesso, né? E a lição que fica para a gente é exatamente isso que eu falei, né? Será que é possível ampliar a fatia, o leque de atuação da minha empresa com o que eu já tenho in-house, dentro de casa, né? E aí você avalia, né? De repente você cria uma nova ocasião de compra, né? Ou desmembra a empresa, cria não só um novo produto, mas uma nova empresa também, enfim, expande, tá? A questão é nunca ficar parado, nunca se contentar com o que já tem, enfim, buscar ampliar, ok? Vamos lá adiante. Isso aqui ainda dentro das lições que a gente tira desse caso, tá? Como comunicar bem seu produto com idosos, tá? Aqui um parêntese que eu abri para vocês. Já que essa é uma tendência atual, porque no Brasil cresce, né, vertiginosamente, a expectativa de vida, ou seja, se vive mais, se tem uma vida mais longeva, né? Primeiro de tudo, fazer embalagens com letras grandes e manuais simplificados, mesmo com tempo livre, há menos paciência para textos complicados, né? E essa questão das letras grandes já, enfim, é óbvio, né? A vista já está cansada, então se você vai se comunicar com esse público,
A letra tem que ser maior e a comunicação tem que ser mais objetiva, mais direta, tá? Outro ponto importante, para ter a preferência deles amanhã, fale com eles hoje, porque eles são mais fiéis aos produtos e menos abertos a novidades, tá? Então, não adianta conquistar essa fatia do público já quando eles já estão na idade senil, idosa, enfim. É importante se comunicar com eles já na meia-idade, enfim, porque uma vez que eles sejam conquistados, né, nesse período, como está dito aí, eles são mais fiéis e menos abertos a novidades, então você certamente vai conseguir manter esse público depois, né? E essa última dica é interessante, deixar a comunicação mais feminina. Por quê? Porque as mulheres são responsáveis pela maioria das decisões de compras nessa idade, né? Quanto mais velhos são. E eu não duvido que mesmo casais mais jovens, as mulheres são responsáveis pela maioria das decisões de compras, mas isso aí se acentua, né, se aprofunda quando se trata de idosos, tá? Então, fica aí essas dicas para todos nós. Muito bem, finalizamos, tá? Uma aula mais breve, tá? Ficam aí as referências das quais foram extraídas esses casos, né, que eu apresentei para vocês. Enfim, o caso central é o livro do Domingos, né, Oportunidades Disfarçadas, ok? Então, pessoal, deixa eu voltar aqui para me despedir de vocês. Espero que tenham curtido, aproveitado, aprendido, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, podem escrever nos comentários do vídeo, podem escrever no grupo de WhatsApp também, ok? Então, grande beijo para vocês, fiquem com Deus, até mais.